Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. É isso daí, meus queridos. Quarta-feira, Libertadores começou. E ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Libertadores começou e começou com tudo. E nós vamos conversar sobre tudo isso, sobre tudo que aconteceu, sobre bastidores, enfim, vamos bater um papo aqui numa dinâmica geral dos jogos da Libertadores, dos próximos jogos que terão hoje. Antes de mais nada, não se esqueça de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, a Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Então tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Você pode entrar lá, ó, no link que eu estou colocando fixado, você pode utilizar o nosso cupom OPINATRIBO, vai receber aí um descontinho. Tenho certeza que você vai conhecer uma plataforma muito intuitiva, com a ajuda ainda dos recursos da inteligência artificial. Mas não é aquela inteligência artificial do John Textor, não. É uma inteligência artificial que vai realmente te ajudar e que vai funcionar aí nos sorteios dos bolões das boas e velhas lotéricas, beleza? Tribo da Sorte, pessoal, não deixe de apoiar aí. Tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, assisti aí um pouco dos jogos, um pouco das rodadas, cheguei bem cansado, hoje foi um dia extremamente cansativo, só que aí eu falei assim, não, vou gravar, vou já deixar o vídeo no jeito lá, porque nós temos alguns assuntos para repercutir, trocar uma ideia, tem todo o nosso compromisso aqui. Pros palmeirenses, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que vocês querem ouvir primeiro? Primeiro eu vou começar com a ruim, vai, vamos à ruim. A ruim é que o Palmeiras foi lá para Libertadores, pro jogo contra o São Lourenço, lá na Argentina, praticamente com todo o time reserva. Os jogadores titulares nem saíram de São Paulo. Então Hendrick, Mike, Marcos Rocha, Piquerez, Rafael Veiga, tudo em São Paulo. Pô, Neto, mas quem que levou então? Foi os outros jogadores, né? Então, os jogadores mais conhecidos aí foi o Aníbal Moreno, foi o Rony, o Marcelo Lomba, né? O Everton também ficou. Então nós temos ali uns jogadores, sim, que já atuaram no time titular do Palmeiras, hoje não são titulares absolutos, mas ainda tem lenha para queimar. Agora vem a notícia boa. Gustavo Gomes volta hoje. Gustavo Gomes está relacionado para a partida. A gente não sabe exatamente se ele já vai entrar como titular, mas existe a probabilidade dele fazer dupla de zaga com o Naves hoje. Realmente o retorno aí do nosso xerifão. Estava já com saudades do Gustavo Gomes na nossa zaga. A gente deseja boa sorte aí nessa volta, retomada de confiança, tudo que acontece com o atleta, tudo que mexe com o atleta depois ali de ter ficado um tempo longe com lesão. Que ele volte, que ele recupere o bom futebol dele e a gente vai estar aqui torcendo sempre para o bem profissional e competitivo do atleta. Eu vou falar uma coisa para vocês. Baseado no que eu vi ontem da Libertadores, dos resultados, o Flamengo empatou com o Milionários. O Grêmio perdeu lá do The Strongest. Nem sei se eu falei certo. Mas enfim, é isso, vocês entenderam. Perdeu de 2-0. E eu achei legal a chamada lá do Globo.com. Quando tava acontecendo o jogo, eu entrei lá na Globo.com pra ver, pra acompanhar. E aí tava lá em destaque: Grêmio sai atrás do The Strongest na Libertadores. Aí eu entrei e tava 1-0. Os caras tinham marcado 1-0 contra o Grêmio. Aí eu peguei e falei assim, sai atrás? Mas como assim, cara? Ficou esquisito isso, né? Se fosse uma corrida de Fórmula 1, é que ok, mas ficou uma chamada realmente esquisita. Grêmio sai atrás do The Strongest. Na verdade, não foi o The Strongest que saiu à frente fazendo gol? Enfim, o que eu percebi desse início? Tá, é muito no início ainda, a primeira rodada tá começando a acontecer. Mas eu tô vendo, cara, os times vêm ousados, tá? Os times estão vindo pra frente, os times estão imputando lá, né, a questão física, estão se utilizando do fator altitude para ganhar ali a vantagem, para conseguir mais ímpeto físico ao longo da partida. Falando mais especificamente, rapidamente aqui, sobre a partida lá do Flamengo, na minha opinião, o Tite ele erra antes do jogo e durante o jogo. Em primeiro lugar, como que você pega lá o Vinha, que é um excelente atleta, tá, galera? Tem muita gente massacrando o cara, mas é um excelente atleta, não é ruim, não. O Vinha é um ótimo jogador. Só que ele tá sem ritmo. É um cara que lá, na Roma, né, na verdade, na equipe que ele estava emprestado, que não era nem a Roma, era a outra lá, a italiana. A Roma também é italiana, né? Mas enfim, vocês entenderam. Ele estava afastado por questão de lesão, de recuperação.
Então ele é um cara que tá sem ritmo. Agora, como que você vai pra altitude e você coloca o cara pra jogar que tá sem ritmo? Não foi bem. Não foi bem. Tava atrasado na marcação, tava visivelmente muito cansado, esgotado, não tava conseguindo fazer jogadas ofensivas, não tava conseguindo fazer as jogadas defensivas. E os caras, eles entenderam que tanto o Igor Jesus como o Matias Vinha, eles estavam cometendo muito erros de marcação. E eles começaram a utilizar o setor intermediário para ganhar volume de jogo e, consequentemente, apostar nas suas jogadas lá pelo lado direito de ataque deles e lado esquerdo de defesa do Flamengo. O Flamengo até começou o jogo bem, impondo o domínio de bola, impondo seu ritmo. Só que, dos 15, 20 minutos para frente, o Flamengo perde isso e os caras, eles entendem que o Igor Jesus, que é um jogador jovem, é natural que sinta pressão da Libertadores, mas tanto o Igor Jesus quanto o Matias Vinha, eles estavam com dificuldade na marcação. E aí os caras começam a se aproveitar disso. Os caras roubam a posse de bola no setor intermediário e começam a apostar nas jogadas invertidas ali pro outro lado, onde o Matias Vinha não conseguia fazer a cobertura. Joga a bola na trave, obriga o Rossi a fazer algumas defesas, faz algumas finalizações ali perigosas, acaba ganhando muito volume de jogo e realmente quando o jogo termina o primeiro tempo, o Flamengo vai pro vestiário, tinha a absoluta certeza que duas coisas iriam mudar, Matias Vinha e Igor Jesus. Só que aí o Igor Jesus ele troca, ele coloca o Alan e eu acho que fica melhor, porque o Alan traz mais dinâmica. Não é aquele super jogador que tá no ritmo ainda, mas ele mudou a dinâmica da intermediária ali do campo. Tanto que o Arrascaeta tem mais liberdade para ficar um pouco mais para frente no setor ofensivo. Só que ele não muda o Matias Vinha. E naquela hora eu falei assim, pô, grande erro, hein? Grande erro não mudar o Matias Vinha. Em um raro momento do jogo, onde o Flamengo pressionou a linha de saída lá do Milionários, deu aquele bate-rebate que culminou no pênalti do Arrascaeta. O Pedro converteu, o Flamengo saiu à frente e ainda culminou na expulsão do jogador. Cenário melhor impossível pro Flamengo, que não vinha fazendo um jogo bom, mas a partir dali tinha todas as cartas na mesa, todas as ferramentas para poder sair com a vitória. Mas aí tinha um erro. O erro ainda era Matias Vinha. Ele acabava cedendo muito espaço daquele lado do campo. Inclusive a jogada do gol, ela sai ali. Ah, Neto, mas quem errou foi o Pulgar. Mas o Pulgar foi fazer uma cobertura, porque o Matias Vinha não tava dando conta de fazer. Na minha opinião, pô, o que é aquilo, né? O que é aquele lance do Pulgar, né? Um lance meio, pô, meio juvenil, passar daquele jeito com tudo em cima do cara. Era óbvio que o cara ia fazer aquele corte. Pô, mano, tinha um jogador da Holanda, o Robin, vocês lembram? Cara, ele sempre ia cortar pra esquerda. E todo jogador de toda a equipe caía no corte dele. Todo mundo sabia que ele ia cortar pra esquerda. Ele ia em profundidade e ele ia cortar pra esquerda. Tinha duas certezas nessa vida. A primeira era a morte, a segunda era que o Robin ia cortar pra esquerda. E todo mundo caía na jogada do cara. Então foi basicamente aquilo. Era nítido que o cara ia cortar. Mas o Pulgar foi lá e caiu. Os erros do Tite foi principalmente aí. Obviamente que Bruno Henrique não fez uma partida boa. Teve outros jogadores também que não estavam nos seus melhores dias. O time estava bem cansado. A altitude também pesa. Mas eu acho que esses dois pontos principais, eles acabaram culminando nesse empate do Flamengo, que acabou saindo com aquele gosto de derrota, né? Os torcedores ficaram bravos e tudo mais e tal. Mas enfim, são coisas do jogo. E aí lá a gente teve também a estreia do Grêmio com a derrota. E hoje nós temos São Paulo, hoje nós temos Botafogo, hoje nós temos Fluminense e nós temos Palmeiras. E eu falo pra vocês, meus queridos, olha, pelo ritmo que eu observei ontem, né, o nível anímico das torcidas, dos jogadores e tudo mais, essa Libertadores realmente vai tá foda, viu? Não vai ter jogo fácil não. A sensação que eu tenho é que os campeonatos estaduais, eles não foram suficientes para fazer com que os times brasileiros se preparassem devidamente. Ah, Neto, mas os times brasileiros são tecnicamente muito superiores. Os times gerais aí que estão na Libertadores. Sim, só que eventualmente, devido à questão de calendário, altitude, etc, a coisa pode complicar. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Galera, é o seguinte, continuando nossa pauta aqui, vocês sabem que o John Textor entregou as provas lá aos procuradores, ao Supremo Tribunal, e é o seguinte... O Botafogo,
ele tá ficando ridicularizado. Ele tá ficando ridicularizado por causa do seu dirigente. Inclusive, os bastidores ali dos tribunais dizem que as provas que o John Textor entregou virou motivo de piada nos bastidores ali entre juízes e procuradores. Diz que não existe absolutamente nada nesses documentos que provam e tragam evidências concretas de que realmente houve algum esquema de manipulação, alguma combinação de resultado, são de jogadores, os resultados que levaram o time do Palmeiras a ser campeão do Brasileirão. E aí eu falo pra você, até quando o John Textor vai continuar insistindo nessa grande ilusão que ele tá vivendo? Até quando ele vai continuar erguendo cortina de fumaça pra sua torcida? É ridículo o que tá acontecendo. Ridículo. E ontem lá na TV Senado, os caras estavam discutindo a respeito da atitude dele, né? Fazer ali uma série de acusações infundadas, a CBF, acusar indiretamente o futebol brasileiro, o Supremo Tribunal Desportivo, etc, etc. A hora que esses caras encanarem com ele, a coisa vai ficar feia. E o Palmeiras entrou também com um pedido de punição ao John Textor, para que cada vez que ele cite o nome do Palmeiras, nesse tipo de aí acusações que ele faz, nessas ilusões, nesses sonhos que ele tem, para que ele receba uma condenação. O Botafogo encarou isso como uma forma, entre aspas, de censurar. Nossa, estaria a diretoria do Palmeiras querendo censurar John Textor? Mas na verdade, mano, não é querendo censurar não. É que assim, né, chega uma hora que você cansa de ficar escutando abobrinha, de ficar escutando groselha. Inclusive a Leila falou que vai falar hoje sobre isso. Se ela falar alguma coisa, a gente vai trazer aí as reações pra vocês. Aproveitar aqui, ó, sobre o efeito suspensivo lá do Gabigol. Meus amigos, olha só, a defesa do Gabigol entrou nessa terça-feira na Corte Arbitral do Esporte, matéria aqui do Globo.com, tá? Com um pedido de efeito suspensivo para dar condições de jogo ao atacante do Flamengo. A informação foi primeiramente publicada pela ESPN. A expectativa da defesa do jogador é que a apreciação do pedido de efeito suspensivo aconteça entre 10 e 15 dias. 3 árbitros vão participar do julgamento da peça. Um indicado pelo Flamengo, obviamente é o árbitro que vai fazer a defesa, né? Claro, ele vai trazer os argumentos ali técnicos a respeito disso. O outro vai ser indicado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, então provavelmente é o árbitro que vai entrar com a acusação, justificando a tomada de decisão, e o outro vai ser da Corte Arbitral do Esporte. Então provavelmente vai ser o cara que vai intermediar e vai tomar nota a respeito de tudo isso, fazendo ali a complementação de ambos os fatos, né? De ambos os argumentos ali dos dois lados. Basicamente eles vão utilizar 2 argumentos. O primeiro argumento é que a comissão lá, antidopagem, eles chegaram no local após o jogador. E o Flamengo diz que tem os registros de filmagem com os horários ali. Né, porque eles falaram que eles chegaram, depois vieram os jogadores, na verdade não. Quando eles chegaram, os jogadores já estavam treinando. E aí entra outro fator. Né, em condições ali de treino, você pode ter alterações nos exames, né, ocasionado pela alteração fisiológica durante a atividade física. Então você pode alterar o exame, então você teria que esperar para poder fazer esse exame. E outro ponto que eles vão abordar também é sobre um ali dos fiscais ter alegado, observado a urina do jogador ter saído diretamente da sua uretra. Então o cara foi lá, deu aquela manjada, viu lá que, ó, tá saindo da uretra do companheiro ali, né? Igual o Fernando Gil fala. O Flamengo tem um otimismo baseado nessas duas justificativas. Além disso, eles também vão utilizar a justificativa de que ficou 5 votos a 4. Então, ou seja, foi uma votação bem equilibrada, eles vão precisar, digamos ali, de um critério de desempate, vamos dizer assim. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.